Ezequiel, Velho Testamento, ali onde tem os profetas, os livros proféticos, e você vai estar abrindo Ezequiel 47. Logo depois de Lamentações. Você vai ver lá Ezequiel, aí o capítulo é o 47. Ezequiel 47, versículo 1, diz assim: Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos. E me mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. E nós queremos meditar nesse texto nessa noite. Por isso nós te pedimos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos entender a parte espiritual de tudo isso, o que o Senhor quer para as nossas vidas, hoje, no nome de Jesus. Repreendemos toda a ação de Satanás nas nossas mentes, no nosso meio, e que a nossa mente seja de Jesus Cristo agora, para que a gente possa meditar nessa palavra e conhecer e vencer, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui de Ezequiel 47, Deus vai usando o servo do Senhor e vai mostrando esse homem, um anjo do Senhor, mostrando para ele algumas coisas. Ele vai medindo um rio, né? E vai, no comecinho ele mede só um pouquinho, que dava, vamos dizer assim, aí fala, na minha versão fala artelhos, mas é como se fosse no calcanhar, tá? Nos seus pés. Depois ele mede mais uma distância e dá nos joelhos a água. Depois ele mede mais uma distância e dá nos ombros, né, que seriam nas costas aqui atrás. E depois ele mede mais e chega uma hora que não dava mais para passar. Tinha que passar a nado. Não dava para se controlar naquele rio. Aqui nessa palavra, não só nessa, mas em outros lugares, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus é a água viva. O Senhor diz que Ele é a água viva. Amém? E aqui nós podemos tomar nessa passagem, você já deve ter ouvido pregações sobre esse assunto, mas do rio de Deus. Eu quero que você imagine esse rio como sendo o rio de Deus. Amém? Águas que fluem do trono do Senhor, águas do Senhor. Ou seja, o rio de Deus. Repete comigo, o rio de Deus. O rio de Deus tem água. Amém? Tem água. Ainda bem que tem. Tem rio que está seco por aí, né? Mas o rio de Deus tem água. E a presença do Espírito de Deus pode fazer transformações na sua e na minha vida, desde que você se molhe no rio de Deus. Amém? Você quer se molhar no rio de Deus ou não? Né? Então vai de você. Né? Nós vamos estar meditando um pouquinho sobre essa palavra. Interessante, eu quero destacar para vocês o seguinte. Primeiro, esse anjo do Senhor, esse homem, ele mede uma distância. E fala que ele faz o sacerdote aqui, no caso, o servo do Senhor, a andar. Ele leva ele para dentro do rio. Tá? Se você olhar, ele me fez passar, me fez sair pelo caminho, ele vai para a porta de norte, ele me faz fazer isso. Esse anjo do Senhor, ele vai conduzindo ele. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês, em todos os momentos você vai vendo aqui assim, ó, e saiu aquele homem para o oriente, ó, no 3, e mediu tal, e me fez passar pelas águas. Eu quero que você preste atenção nisso. O Senhor quer fazer você passar pelas águas. Amém? O Senhor quer nos conduzir às águas. Primeiro preste atenção nisso, o Senhor quer conduzir você. Se você estiver na beira ali, Ele vai te levar, Ele vai te conduzir. Amém? Ou seja, a primeira coisa, se você estiver nas mãos do Senhor, Ele vai te conduzir. Primeiro ponto desse texto. Segunda coisa que a gente pode destacar aqui, que depois ele vai se aprofundando. Né?
mede uma distância, pés, mede uma outra distância, joelhos, as águas vão subindo. E nós vemos que essas águas, chega um momento que só dava para passar nada, não dava mais para se conduzir. Quem já entrou em rio? Quem já entrou em rio mesmo aqui? Levanta a mão. Entrou em rio, não em piscininha, lagoa, estou falando de em rio. Tá? Rio é diferente de você entrar numa lagoa, correto? Se tiver correnteza, é mais difícil ainda. Eu lembro uma vez que eu era criança, meu pai sempre fez umas coisas, hoje eu converso com a Fer, né? Umas coisas que a gente fala assim, nossa, eu não faria isso de jeito nenhum. Né? Mas eu lembro quando eu tinha uns 6 para 7 anos, a gente desceu uma cachoeira, acho que é para Descalvado, aquela do Salto do Pântano. É uma cachoeira bem grande, alta, né? De tipo a descer, tudo com corda, gente. Meu pai levava cordinha de nylon, aquelas de varal, e pendurava, amarrava, a gente ia descendo, gente, com a gente no ombro, nas costas, descendo um lamaçal, no meio de pedra. Eu lembro da gente se escorregar. Aí chegou um momento que meu pai, agora você vai segurar a cordinha e vai descendo até a mamãe lá embaixo. E tipo assim, alturas tipo, daqui até o chão, e a minha mãe lá embaixo, e meu pai, agora você vai segurando a cordinha. E eu com tipo 6, 7 anos. É umas doideiras assim, né? E a gente nadou nesse rio antes da ponte. Se você andasse nesse rio, um pouco antes dele, tinha uma pista, passava a pista, e um pouco antes tinha um rio ali em cima, e a gente nadou lá. E eu lembro de não dar pé para mim, por exemplo, e tinha uma correnteza naquele rio. Ele não era um rio calmo, ele não era um rio paradão. Tanto que a gente ficava de pé, ele levava a gente, né? Então a gente tinha que ir voltando, dava aquelas quicadinhas no pé e ia voltando, toda hora segurando nos matos, alguma coisa assim, né? Ou seja, o rio ele leva, né? Ele não é uma água parada, ele não é um... E aqui a gente vê que fala assim, primeira água nos joelhos, nos pés, né? Nos joelhos, e você vai entrando. Ou seja, o nível de você entrar no rio vai aumentando. E chega um ponto que você, quando você está num rio, simplesmente a nado, você pode até nadar, mas você vai ver que o rio vai te levando. Você vai tentar atravessar, mas ele vai te levar para a esquerda, lá, se de repente o curso do rio vai te levar. Você pode nadar em linha reta, mas quem estiver de fora vai ver você fazendo uma diagonal, né? Até o canto de lá. Você chegou do lado de lá, beleza, mas o rio está levando. Ou seja, um rio leva a gente. E aqui a gente vê que é o rio de Deus. Ou seja, se você estiver no rio de Deus, quem vai te levar? Deus. Aonde Ele quer te conduzir? Não sei, mas Deus que vai levar. Amém? Ou seja, se você entrar no rio de Deus, na presença do Senhor, viver uma vida com Deus, quem vai te levar é Deus. Não é nada. Tem gente que fala assim, tem eu ouvi um cara usando esse termo, né? Um profeta mundano, mas que tem uma música que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Não, é deixa Cristo me levar. Amém? Cristo leva eu. Amém? A gente tem que pensar assim, nós não podemos deixar a vida nos levar. Quem tem que nos levar é Deus. É o Espírito de Deus. Ele que tem que nos conduzir. Amém? Então vira para quem está do seu lado e fala isso para o irmão. Quem tem que te conduzir é Deus. Deixa Cristo te levar. Amém? Deixa Cristo te levar. Agora uma outra coisa que eu quero destacar para vocês é que as águas, nessa história aqui, nessa situação do profeta, essas águas, tanto lá no raso, presta atenção, na hora que estava água no pé, depois água no joelho, águas nas costas, todos os momentos são as mesmas águas. Amém? Preste atenção nisso, é o mesmo rio. Ou seja, é o mesmo fluir de Deus. O fluir das águas é o mesmo. No sentido assim, o que é o poder de Deus é as águas do Senhor, é lá no raso e é lá no fundo. Agora, a diferença é na posição onde você está. Ou seja, o Espírito é o mesmo. Deus é o mesmo. Agora, a posição onde você está vai fazer toda a diferença. Porque quando você está no raso, você tem o controle total, não tem? Você está lá no raso. Vem a água, bate no seu pé, você está na praia, vem uma ondinha, né, molha os pés. Você chuta a água, você se diverte, você brinca, você sapateia, você rodopia, você pode fazer o que você quiser. Porque você está nas águas rasas. Agora, quando você entra no joelho, você já percebe que o controle já é diferente. Você andar na água já exige um esforço. Né? A gente que é do interior, quando chega na praia... Você vê nitidamente quem é do interior, né? Chega pulando na área,
sai correndo, que nem um maluco com os botes, com os bichinhos, com as boinhas, né? Mas já chega correndo. Aí chega uma hora no começo, você vai, tchá, 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 mais à frente, começa a ficar difícil, tem que dar aqueles pulos, né? Vai dando aqueles pulos e depois você se joga. Pá! Não é assim? A gente foi pra praia outro dia, a gente fez isso, né, mano? Ainda mais que ele lembrou de uma cena do Rock, do filme, que o Rock tá lá dançando e pulando com o amigo dele, o Apollo, sei lá. É bem estranha aquela cena, vai. É bem estranha a cena. 2 caras musculosos lá, pulando na água e meio que brincando. Assim, gente, por favor. Mas o lance é o seguinte. Quando a gente entra nas águas, chega um momento que a gente não tem mais o controle. O joelho já começa, a água no joelho já é mais difícil. Você tem o controle ainda, você consegue se mexer, mas você tem que fazer mais esforço para fazer a sua vontade. Quando você já está com as águas já nos lombos, já a história mudou. Você já fica mais fraco que as águas. Como eu falei, se você estiver no mar, o mar começa a puxar. Às vezes você tem que ir tentando controlar com o pé e de repente a água te leva um pouco, você volta. A água te leva um pouco, você volta. Mas você fica meio que lutando contra a água. Mas quando você está no fundo, a água te leva. Você pode até nadar, mas ela muitas vezes, se for no mar ou num rio com uma correnteza forte, ela vai te levar. Não importa o quão bom você for de nadador, mas a água te leva. E eu quero que você preste atenção nisso na nossa vida espiritual. Para prestar atenção. Você pode, de repente, estar na sua vida espiritual na beira do rio. Alguns estão fora do rio, olhando o rio passar. Ou seja, olhando Deus fazer as coisas. Olhando Deus mover. A palavra de Deus ainda mostra aqui que esse rio, onde ele passava depois, onde ele passava ele dava resultado, fazia as coisas fluírem, fazia as coisas crescerem, se multiplicarem, todas as árvores darem bons frutos, toda a região ia mudar, os peixes iam brotar. Ou seja, é o que mostra que onde tem o Espírito de Deus há vida. Amém? Aonde tem o Espírito de Deus, há vida. Agora tem pessoas que estão fora desse rio olhando os que estão dentro do rio, olhando o que está acontecendo lá dentro. Talvez você esteja só olhando. Talvez você esteja só olhando as pessoas buscarem a Deus. As pessoas manifestarem o poder de Deus na vida delas. Agora, talvez você já fale, não, eu estou no Senhor já, eu estou buscando a presença de Deus, eu aceitei Jesus, né, mas de repente eu estou engatinhando ainda, então você está no raso. Se você observar, por exemplo, você vai para a praia, quem fica no raso? Quem não sabe nadar, mas quem normalmente a gente deixa no raso então? As crianças, não é? Inclusive a gente não quer que elas vão para o fundo. Ou seja, o lugar das crianças é no raso. A palavra do Senhor diz, ontem o Marcelo usou exatamente essa expressão na vigília aqui. Quem não for como criança não vai entrar no reino de Deus, mas nós como criança temos que crescer espiritualmente. Amém? Você não pode ser uma eterna criança espiritualmente. Você não pode ficar só no leitinho o resto da sua vida espiritual. Você não pode ficar sempre engatinhando na sua vida espiritual. Parece que toda vez você está lá e você está no mesmo lugar. Ou seja, você não aprofundou a sua vida espiritual. Você não se lançou realmente no rio de Deus. Você realmente não se aprofundou no rio de Deus. Você permaneceu no raso. E se você permanecer no raso, você de repente está até aprendendo a palavra de Deus, mas você está com o controle. Você ainda não aprofundou a sua vida. Você até aceitou Jesus, mas você está ainda totalmente no controle, deixando molhar só os seus pezinhos. Agora, depois ele fala que tem a água nos joelhos. Como eu falei, a água no joelho, você ainda consegue correr, mas a coisa já começa a não ser muito do seu jeito. E aí você começa a ver que o seu jeito não é tão bom assim. E você vê que quando você quer fazer do seu jeito, você começa a dar umas cabeçadas, umas quedas, porque você está tentando fazer da sua maneira, e você está tentando às vezes forçar contra as águas do Senhor. E depois você chega com as águas nos lombos e você de repente começa a se aprofundar mais em Deus. E você começa a ver que você não é nada. E que você precisa se lançar nas mãos do Senhor. Mas ainda você tem ainda um pezinho no chão. E você ainda quer controlar um pouco a sua vida. Você quer ainda manter um pouquinho do controle. Você quer ainda fazer um pouquinho a sua vontade. Você não quer entregar tudo nas mãos de Deus. Às vezes você já está
buscando a presença de Deus, você já está ficando cheio muitas vezes da presença de Deus, mas ainda tem momentos na sua vida que você não, e nessa parte financeira Deus não mexe. Não, mas essa parte do meu relacionamento aqui não. Não, mas isso aqui não, ainda não, ainda não. Ou seja, você não se aprofunda, você não experimenta tudo que o Senhor tem para você. São as mesmas águas, mas depende muito da posição em que você se encontra perante o Senhor. Amém? Ou seja, e depois ele fala assim, que chega um momento que as águas eram profundas. Repete comigo, águas profundas. As águas não podiam ser mais passadas a pé. Ia ter que nadar. Ia ter que deixar, muitas vezes, o rio levar. Aí nessa hora você já não tem muito controle. Aí nessa hora você começa a se entregar. E Deus leva você aonde quer. O Espírito do Senhor sopra onde quer. E Ele pode te levar aonde Ele quiser. Amém? Então, se você não se aprofundar em Deus, você vai ficar sempre no raso. Você pode, de repente, estar até frequentando uma célula, frequentando um salão aqui, a igreja de domingo. Mas se você não se aprofundar, você vai permanecer uma criança espiritual. Só engatinhando, sempre. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você cresça. Amém? Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você saia dessa vida de engatinhar espiritualmente, que você cresça, para que você possa experimentar o alimento sólido. Quem aqui de vocês hoje, que não é criança, porque nós temos um bebezinho ali ainda, mas eu acho que ele não vai entender a minha pergunta. Quem aqui ainda vive só de tetê, só de leite? Não, ninguém, né? Ou seja, quem quer viver só de leite? Não. Não. Você quer a picanha, né? O churrasco, a pizza. Você quer comer. Depois que você experimenta os sabores das coisas gostosas, a gente começa a não querer mais o leitinho. Tudo bem, você pode até tomar o seu leite com chocolate lá, o seu Nescauzinho, o seu todinho. Tudo bem, mas você não vai viver tomando leite. Você experimentou a comida. Gente, você não pode viver como um cristão, criança, bebê, o resto da sua vida. Chegou a hora de você crescer. Amém? Chegou a hora de você crescer. Desiste dessa vida de bebê. Chegou a hora de você falar assim, não, eu não posso ficar mais no mesmo lugar onde eu estou. Chegou a hora de eu desenvolver minha vida espiritual. Chegou a hora de eu tomar uma decisão na minha vida e deixar de ser uma criança. Deixar de querer as coisas de criança. Ou seja, está na hora de eu tomar uma decisão com Deus e me aprofundar no Espírito de Deus. Amém? Chegou a hora de você pensar sobre isso. E você vai tomar uma atitude na sua vida e falar assim, eu não quero mais ficar como eu passei todos esses anos. Talvez você até tenha planejado vários anos atrás a ter uma mudança na sua vida. Todo final de ano a gente faz promessa, não é? Vai lá, a gente até que na comunidade tem um papelzinho que a gente entrega para a gente pensar nos alvos para o ano. Às vezes você colocou lá no seu alvo. Por exemplo, emagrecer. Você colocou o alvo emagrecer. Você colocou o alvo emagrecer, você vai querer emagrecer e tudo mais. Um monte de gente se olhando, gente. Não sei por que isso. Eu falei, quer emagrecer? Um monte de gente que olha, dá uma risadinha para o outro. Ou seja, muita gente quer emagrecer. Só que se você observar, talvez você já tenha colocado quero emagrecer nos últimos 10 alvos dos últimos 10 anos. Se você não fez nada para mudar, você não vai conseguir emagrecer. Não é só escrever. Não é só escrever, você vai ter que partir para a prática. Amém? Lembra de Tiago, quando ele fala que a fé sem obras é morta. Você pode até crer que você vai emagrecer. Mas se você não pegar e ir para a obra, ir para uma academia, mudar o seu hábito alimentar, você não vai emagrecer, meu irmão. Você só vai engordar. Às vezes tem que cuidar da saúde também com remédio, às vezes tem alguma coisa que está errada. Às vezes tem alguma coisa errada. Hipotireoidismo, por exemplo, pode engordar, outras coisas mais. Então você tem que cuidar da sua saúde. Agora, na vida espiritual também, meu irmão. Às vezes você fala assim, nossa, se eu quero esse ano, olha, eu quero ser sapatinho de fogo. Esse ano, nossa, o céu vai descer na minha vida. Eu declaro que o meu vai ser o ano da vitória. Eu declaro que esse ano você buscar a Deus para valer. Eu declaro que esse ano vai ser o ano da bênção.
Só que aí, no primeiro dia do ano, você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia toda, o ano todo, eu vou orar, eu vou em todas as reuniões, eu vou mudar minha vida espiritual. Primeira semana vem uma dificuldade. Aí você já não vai em uma reunião. Aí naquela semana você trabalhou demais, não conseguiu ler a Bíblia um dia, 2 dias. Você fala, não, eu tenho que me policiar. Aí chega a segunda semana, você já não leu nem um dia a Bíblia. Chega a terceira semana, você não está nem orando. Chega a quarta semana, de repente você já está faltando todos os cultos. De repente chega uma hora que você está com a sua vida espiritual do mesmo jeito que estava lá 10 anos atrás. Nós precisamos mudar. Amém? Precisamos tomar uma decisão e mudar. Uma atitude de mudança. No nome de Jesus. Você não pode ser criança o resto da vida. Amém? Não fique no leitinho o tempo todo. Está na hora de você comer o que o Senhor tem de melhor para você. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala isso. Está na hora de você se alimentar do que Deus tem de melhor para você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6,46. Eu quero fazer uma ligação com essa passagem. Esse mesmo texto de Ezequiel 47, nós vamos agora ligar com uma passagem de Lucas 6,46. Mateus, Marcos, Lucas, lá no Novo Testamento. Lucas 6,46. Passagem bem conhecida também. Lucas 6,46. Vamos lá. 46 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quem ele é semelhante? 48. É semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Passagem muito conhecida, mas eu quero destacar alguns pontos para você que tem a ver com Ezequiel 47. Logo de cara ele fala assim: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. Ele fala assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazem o que eu falo, né? Não fazem o que eu digo? Ou seja, tem muita gente que reconhece o Senhor como Senhor, mas não faz o que Ele manda. Ou seja, muitas vezes você pode chegar para a pessoa e falar assim, você conhece Jesus? Conheço. Já aceitou Jesus? Já. Ele é Senhor da sua vida? É. Mas a pessoa não está fazendo o que Deus mandou. Você vê que não adianta só você aceitar Jesus de boca. Não adianta só você um dia ter feito uma oração de entrega para Jesus, lá no passado. Um dia você entregou a sua vida, você levantou a mão, foi à frente num culto e você falou assim, eu aceito Jesus. É um passo importante? É um passo importante, mas se você não obedecer, não mudou nada. Aqui ele fala, você pode até me chamar de Senhor, mas se você não faz o que eu digo, se não faz o que o Senhor mandou, você não está obedecendo, você não está no Senhor. O Senhor é a rocha, amém? O Senhor é a rocha. E aqui ele conta a história, dá um exemplo de 2 pessoas. Uma pessoa que pegou e construiu uma casa, cavou os buracos bem fundo, fez os alicerces lá embaixo na rocha, se firmou na rocha, veio a torrente, veio as águas, veio os problemas, veio as dificuldades da vida, veio os pecados, bateu contra aquela vida, aquela casa. Bateu contra aquela casa, mas a casa permaneceu em pé, porque estava firmada na rocha. Agora, ele compara depois isso com aquele que obedece. Quem obedece está onde? Na rocha. Então quem obedece está onde? Sobre a rocha. E a rocha é quem? Então, e aí a pergunta, você está onde? Você está na rocha? Ou você está na areia? Aqui ele fala o seguinte, que aquele que não pratica é semelhante àquele que construiu uma casa, edificou uma casa, mas sobre a areia.
Veio as águas, veio a torrente, veio tudo, a enchente, derrubou aquela casa. Irmãos, preste atenção. Uma casa se constrói, aqui pelo menos no nosso ponto de vista hoje, talvez naquela época era um pouco diferente, mas aqui ele fala que os dois construíram uma casa, amém? Entenderam? Os dois construíram uma casa. Tanto aquele que estava sobre a areia, quanto aquele que se construiu sobre a rocha. Não faz diferença na questão da casa. Pode ter aqui cimento, areia, pedra, tijolo, telha. O acabamento da casa poderia ser o mesmo. Pode ser lindo o acabamento. De repente os dois fizeram aqui uma casa hoje, vamos pensar assim, com porcelanato na sala, com um banheiro lá com umas pastilhas, né? Um banheiro bonito, o closet do sonho da mulherada, né? Fez lá o closet bonitão, com um monte de armário. Você aperta um botão, as portas abrem, né? Os espelhos surgem assim. Né? Só o cômodo do closet tem 100 metros quadrados. Né? Casa dos sonhos. Agora, aqui a diferença entre as duas casas estava no quê? No alicerce. A diferença das casas não era a beleza. Aqui ele não fala, uma casa foi mais bem construída que a outra. Uma casa teve acabamento melhor. Uma foi de cimento e tijolos, a outra foi de barro. Não é. A diferença que ele destaca aqui é o fundamento da casa. São os alicerces. Oi? Aquilo que a gente não vê. Aquilo que está embaixo da terra. Quem já construiu a sua casa própria? Se você construiu mesmo, não comprou pronta. Quem construiu aqui? Alguém construiu sua casa? 1, 2, 3, 4, 5. Quando você constrói a casa, gente, eu passei por isso. A gente tinha um terreno, veio o cara, ele põe um monte de pauzinho lá, ele bate os pauzinhos, estica um monte de linha, aí ele passa um cal para formar os desenhos da casa, que ele vai medindo e tal, bate esses pauzinhos, e onde depois ele vai fazer as brocas da casa. Aí depois ele vem um dia, faz um monte de buraco, com aquelas... Antigamente o pessoal fazia na mão, né? Hoje em dia vem aqueles... Mas que faz broca lá, já faz as brocas, tudo numa tarde só. Terminou isso aí, faz as valetas, né? Para fazer os baldrames. Depois, gente, vem, sei lá, ou você vai fazer tudo batendo na betoneira lá, ou vai fazer na mão, ou vem aqueles caminhão de concreto. No meu caso, naquela época, eu chamei um caminhão de concreto. Aí você paga lá, não sei quanto está hoje em dia, mas eu sei que às vezes você põe 3, 4, 5, 8 mil, 10 mil reais. E você não vê nada. Você termina aquele dia, você paga o pedreiro, você paga aquela semana, você paga o cara do caminhão de concreto, e aí você vai no seu terreno olhar. Você não vê nada. Você fala, nossa, 10 mil reais estão aqui, embaixo da terra. Foi embora o meu dinheiro, eu não estou vendo nem as paredes de pé ainda. Ou seja, parece no começo até insignificante tudo isso. Mas no futuro isso vai fazer toda a diferença. Na hora que erguer as paredes, se não tiver essas brocas, não tiver os pilares depois, um vento pode derrubar uma parede. Eu lembro uma vez que na minha casa, os caras estavam levantando uma parede, só que eles tinham assim, deixado os ferros dos lados, porque depois eles iam colocar as tábuas e encher de concreto. Só que a parede estava alta, gente. Tipo assim, uma parede daqui até quase um projetor já. Gente, estava batendo um vento, a parede fazia assim, ó, mexia. Os caras até saíram, eu lembro de lá, a parede pode cair. E batia o vento, a parede mexia, com o vento. Depois, lógico, colocou as vigas, tudo, os pilares, fechou tudo, aí ficou firme. Gente, um ventinho pode derrubar uma parede. Uma casa pode ser destruída. E aqui mostra que a base é o mais importante. Entenderam? Ou seja, o alicerce da casa é o diferencial naquele homem. E a palavra de Deus diz que é semelhante ao homem que obedece a Deus, é aquele que faz a casa com fundamentos. É o homem que constrói a sua casa no alicerce e põe o alicerce na rocha, que é Jesus. Amém? Gente, você poderia, de repente, aí a gente vê o lado oposto, o cara vai lá, constrói a mesma casa, de repente, a mesma beleza, só que com as paredes e tudo sobre a terra, sobre a areia. Vem o vento e derruba, vem a chuva, as coisas, essas paredes não aguentam.
e cai em tudo. Comparando isso com a minha vida e com a sua, nós vemos lá, em Ezequiel 47, que dependia, a água era a mesma, correto? O que dependia era quanto eu estou me aprofundando em Deus. Qual a minha posição em relação a Deus. E aqui nós vemos que a casa é a mesma, os materiais podem ser os mesmos, mas a diferença é você estar firmado na rocha, nos alicerces no Senhor. Amém? Ou seja, a diferença em todos os casos é você estar, a posição que você se coloca em Deus. A sua vida pode estar firmada em Deus ou pode estar firmada na areia. Não quer dizer que você não está construindo para Deus. Aqui, se você observar, ele fala assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo. Ou seja, a pessoa que construiu a casa na areia chamava Deus de Senhor. Amém? Ele chamava Deus de Senhor. Ele reconhecia Jesus como Senhor. E ele estava construindo a casa na areia. Porque ele não estava obedecendo. A diferença é a obediência. Amém? A obediência vai fazer você se aprofundar mais em Deus ou não. A obediência vai fazer você aprofundar mais a sua vida no rio ou não. Mudar o seu posicionamento no rio é através da obediência. Se você obedecer ao Senhor, Ele vai te levar para novos rumos, para novas profundezas no Senhor. Se você obedecer ao Senhor, a sua vida vai estar firmada no Senhor. A sua casa não vai ruir, a sua vida familiar não vai ruir. Talvez a sua casa hoje esteja uma bagunça, pensando na sua vida familiar. Talvez a sua vida espiritual esteja uma bagunça também. Talvez você não consegue buscar a Deus, você não consegue mais prestar atenção em nada. Talvez o seu relacionamento esteja totalmente supérfluo com o Senhor. Mas Deus está falando para você hoje. Assim como Deus fez com o profeta e foi levando ele pelo rio, Deus quer te levar mais fundo no rio dele. Amém? Deus quer te levar às profundezas. Deus quer que você firme a sua casa na rocha. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Amém? Você não veio aqui por acaso, mas Deus quer mudar a sua vida. Amém? Não é à toa, meu irmão. Vira para quem está do seu lado e fala isso. Deus quer mudar a sua vida. Se você fizer o que Ele mandou, você vai permanecer no Senhor. Precisamos estar firmes na rocha. Agora, como você pode saber que você está na rocha? Pense comigo agora. Estou fazendo uma pergunta para você. Você está na rocha? Quero que você reflita. Eu estou em Jesus realmente? Ou será que eu construí minha casa pensando em Deus, chamando Ele de Senhor, mas a minha casa foi construída sobre a areia? Qual que é a diferença de você saber se realmente você está na rocha ou não? É a obediência. Aqui fala que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos digo. A diferença, e ele vai falando assim, um semelhante, aquele que obedece é semelhante a um homem que constrói essa casa na rocha. E aquele que não constrói a casa na rocha é semelhante ao homem que construiu a casa na areia. É aquele que não obedece. Ou seja, Deus está falando muita coisa para mim e você. O que você está fazendo com o que Deus mandou? O que você está fazendo na sua vida? Você está desobedecendo ao Senhor ou você está querendo obedecer ao Senhor? Que rumo você está levando na sua vida? De repente Deus chamou você para fazer um projeto. E toda hora você se esquiva desse projeto. Deus te chamou para você trabalhar em determinado ministério. E toda hora você começa a se esquivar desse ministério. Daquela obra que o Senhor quer que você faça. Deus às vezes te chamou lá no passado para você ser um missionário. E você às vezes está enrolando. E você falou, não, eu não vou fazer isso agora, porque não dá. E você está enrolando. Você não está obedecendo. Deus está te chamando para você frequentar uma igreja. E você muitas vezes não está frequentando. Deus chamou você de repente para estar ligado aos irmãos. E muitas vezes você está brigando com todo mundo. Deus chamou para você ter paz com as pessoas. E de repente você está andando nervoso toda hora.
Deus chamou para você ter o fruto do Espírito dele, que é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. E de repente nada disso está acontecendo na sua vida. Ou seja, você não está no Senhor. Você acredita no Senhor, mas você não está no Senhor. É uma grande diferença. Você às vezes acredita em Jesus, mas você não está em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Amém? A diferença é onde você está. É o que você está fazendo com a sua vida. Não é só se você crê, mas se você está em Cristo. Permanecer em Cristo. Amém? É necessário. E eu quero que você abra Colossenses 2:8. É o último versículo. Colossenses 2:8, lá para frente, no Novo Testamento. Você vai passar Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 fala assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça por presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça por presa. Preste atenção nisso. Olha para mim aqui, todo mundo olha para mim. Preste atenção no que eu estou falando. Tenha cuidado para que ninguém faça de você uma presa. O que é fazer de você uma presa? Igual o lobo que vai lá e pega a ovelha. É como se você colocasse um lobo, você se colocasse perante o lobo. Não se faça por presa, não deixe que coloquem você por presa. Porque o diabo quer pegar você. Por meio de filosofias, ideias desse mundo, vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo. O que é rudimento? Quem sabe o que é rudimento? Oi? O basicão, o básico, aquilo que sustenta. Na bateria, os rudimentos são exercícios que a gente faz de caixa, de tempo, para que a pessoa consiga aprender algo maior. É o básico, mas é aquela parte que sustenta toda a teoria. Você dá quando você faz a parte rudimentar, você consegue fazer um fundamento mesmo. É como se fosse a parte rudimentar da casa é o alicerce, por exemplo. Senão a casa cai. Ou seja, segundo os rudimentos desse mundo, ou segundo o que o mundo prega, segundo o que o mundo traz para nós. Gente, está lotado disso. Está lotado, e a nossa vida está lotada disso. Começa a entrar vãs sutilezas. Quantos cristãos eu já vi chegarem e começarem a falar: não, mas não tem problema assistir aquele filme. Não tem problema, pastor, é só uma violênciazinha, é só uma ceninha de sexo, só uma. Ah, pastor, não tem problema, porque é só uma musiquinha aqui que eu vou ouvir da cantora tal, mas é só uma musiquinha. Irmãos, quantas pessoas têm caído num erro de utilizar a própria Bíblia para se confundir ou para justificar o seu erro? Tenho visto muitas pessoas, cristãos que se desviaram, inclusive de nossa comunidade, dizendo, até deturpando o versículo. Uma vez eu vi uma pessoa falando que pegava lá Romanos 12:2, que era para a gente renovar a nossa mente para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Para experimentar, renovar nosso entendimento. Ele falava: pastor, você tem que renovar, senão não está renovando a sua mente. Porque você está quadrado, tipo assim, você está pensando só nas coisas. Não tem problema eu assistir. Era um seriado que tinha um monte, eu não tinha assistido, mas já tinham me recomendado que tinha um monte de cena de sexo, então eu não peguei para assistir. Mas era um seriado que tinha um monte de cena de sexo. Todo seriado. Ou seja, não é um negócio para a gente estar ficando assistindo. Mas ele falava que eu que não estava renovando a minha mente. Eu falei: cara, você está totalmente enganado pelo diabo. Porque é para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não para experimentar as coisas desse mundo. Renovar segundo os fundamentos de Deus e não renovar segundo os rudimentos e os fundamentos desse mundo, amém?
Não é segundo o mundo, irmãos. Fala, porque no 1 anterior ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Aí fala, transformar a revelação do nosso entendimento. Mas não podemos entrar na forma do mundo, amém? É a forma do mundo que ele estava querendo entrar e queria justificar. Não podemos entrar na forma do mundo. Irmãos, tem filosofias muito loucas entrando nas escolas. A lei diz que não é para ter, mas o tal da ideologia de gênero está nas escolas, por exemplo. Outro dia eu estava conversando com os adolescentes e falou que a professora toda hora falava sobre esse assunto. Não era no material, mas a professora falava. E quando você fala contra, você é o ET. Que você seja o ET, mas não se conforme com esse mundo. Amém? Que você seja julgado, que você seja o quadrado, que você ridicularize em você, mas você fique firme nos seus ideais, nas posições do Senhor. Amém? Nós não podemos abrir mão dos princípios do Senhor, dos rudimentos do Senhor. E fala que tenha cuidado, tem vãs sutilezas, irmãos. É coisinhas simples que vão tirando o que era para ser de Deus, para você focar em outras coisas. Não tem problema. É a graça. Deus abençoa. Deus vê o meu coração. Então não tem problema eu fazer isso, ver aquilo. Depois, Deus sabe que não é assim. Muitos falando que você não precisa frequentar uma igreja, uma comunidade, por exemplo. Você pode ser um cristão sem igreja. Irmãos, lembre disso. Eu não sou igreja, mas nós somos. Amém? Lembra disso. Você é membro da igreja. A igreja somos nós, um corpo. Não é o salão. Esse salão aqui não é a igreja. Inclusive era um supermercado antes. É um prédio. A igreja somos nós. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou membro de um corpo. Ou seja, você precisa estar ligado a outro membro do corpo para ser igreja. Amém? Você precisa estar junto. A palavra é lotada de versículos falando sobre a união. Deus não fez a gente para andar sozinho. Você foi feito para estar grudadinho num corpo. Então olha para quem está do seu lado aí, ó, dá uma encostadinha nele. Você foi feito para grudar nesse daí. Amém? E em outros também, no outro de trás, no da frente. Você foi feito para estar junto. Você não foi feito para estar longe. Você foi feito para estar junto. Amém? No nome de Jesus. Quão profundo está o seu relacionamento com Deus? Eu vejo que o mundo ele contamina a gente, como a gente estava falando. Eu tenho uma situação, vou contar para vocês rapidamente. Eu vejo que a gente às vezes até julga as pessoas. E aí a gente às vezes está fazendo a mesma coisa ou até pior. Por exemplo, essa semana eu tive uma situação muito chocante para mim. Eu estava ali no centro da cidade, eu fui entregar uns documentos da comunidade. E cheguei lá, eu passei no shopping Beira-Rio, né, como o pessoal fala, nos camelô, para comprar uma pochete. Queria comprar uma pochete. E a unção da pochete, né, que todo mundo sabe, pastor usa, eu uso, Mário usa. Brincadeira. Né, mas a pochete. E eu fui comprar uma nova. E na hora que eu estava nos camelô dando uma olhadinha, eu comecei a ouvir uns xingamentos, umas brigas, umas discussões altas. E grito para tudo quanto é lado, isso aqui. E eu vi que vinha do lado do rio ali. De repente eu vi um aglomerado de pessoas e tinha um cara dentro do rio. E o cara estava com água no joelho, né? Se a gente for pensar na história, mas não, ele estava com água no joelho, num rio sujo, bem sujo. Vocês sabem que aquele Monjolinha é um rio de esgoto. E ele bebia a água do rio. Ele bebia, cuspia para cima e falava: esse rio é meu. Vocês destruíram a minha vida, ele falava. Seus bandos de... xingava. Aí tinha pessoas que falavam assim: ô fulano, sai daí. Ele mandava para aquele lugar. Ou assim, tudo ele falava palavrão. Não ficava quieto em nenhum momento. E andava na água, jogava água para cima. Bebia água. Nessa hora eu olhei aquilo e eu falei assim: meu, que situação. Eu nunca tinha visto isso daquela maneira. E aí eu andei um pouco na lateral ali, eu já tinha comprado acho que pochete. Eu comprei a pochete, voltei ali. Passei e tinha mais gente, a gente filmando já, aquela coisa, né, do celular. E aí tem gente que começou a zombar dele.
Ô, maluco, ô, sai daí. Você vai se afogar com esse monte de água, hein? Você não sabe nadar. Aí ele xingava. E ele começou a ficar fora do sério. Uma hora ele catou um negócio, começou a jogar algumas pessoas que estavam lá em cima. Você sabe, quem sabe lá, o rio não é tão nem fácil de descer lá dentro, né? Porque o rio é mais ou menos dessa altura aqui, nosso teto aqui, se não for mais fundo. Só sei que eu comecei a me incomodar, passei assim, vi uma senhora, passou por mim e falou assim, isso aí tem que repreender em nome de Jesus, credo. E passou e foi embora. Depois eu cheguei numa mocinha e eu falei assim, nossa, que situação. Ela falou assim, então, mas o pessoal ainda fica importunando ele. Ele sempre está aqui, mas ele não mexe muito com o pessoal, mas quando começam a mexer, ele às vezes tira ele do sério. Mas ele está possesso e tal, isso aqui. Ela falou assim, parece que pegaram um pacotinho de carne, uma coisa assim, e jogaram no rio. E ele entrou no rio também para comer a carne. Um pacotinho de carne crua, uma coisa assim. Ele pegou da água, fala que pegou, ele viu pegar e comeu. Eu falei assim, nossa, gente. Na hora eu não lembrei, mas depois chegando em casa eu lembrei do endemoniado de Gadara lá. Né, que Jesus vai lá e expulsa o cara que era endemoniado, um loucaço, que fazia um monte de coisas malucas também. E aí eu lembrei dessa situação e eu falei assim, eu não posso sair daqui sem... E começou a juntar muita gente. E aí um cara, de repente eu vi 2 caras vieram e cuspiram nele lá de cima e saíram correndo. E aí eu peguei e eu falei assim, eu vou ter que interferir de algum jeito. Eu encostei perto do rio onde ele estava, mais ou menos, chamei ele, perguntei o nome dele, qual que é o seu nome? Aí ele virou para mim e ele parou e falou assim, eu te conheço. Falou desse jeito para mim. E ele ficou quieto. Na hora eu falei assim, Deus te ama. E ele parou assim, eu sei. Aí eu falei assim, cara, Deus te ama muito. Eu não quero que você fique nessa situação. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Deus te abençoe, cara. E lembra disso, Jesus te ama. Não, eu sei, obrigado. Ele fez assim até, deu uma baixada e tal. Calmou, parou de xingar. Foi para o beirado do rio, onde o lugar estava seco, e sentou. Do lado de lá da margem. Aí na hora todo mundo começou a meio que dar umas dispersadas. Aí eu falei assim, acho que eu vou embora. Tem umas coisas para fazer e tal. Fui embora. Depois, no meio do caminho, que eu entrei no meu carro estava lá na Jesuíno de Arruda, num lugar longe. Andei uns 6 quarteirões para chegar no carro. Peguei o carro, comecei a vir e falei assim, vou voltar lá. Não posso deixar daquele jeito. Só o cara acalmou e está certo. Eu precisava ter feito mais algo. Cheguei aqui no salão aqui ainda, eu falei, liguei para a feira ainda, falei, Fê, acho que eu vou lá no centro. Então essa coisa você vai rápido, porque a gente vai ter que almoçar. Tá? Eu tinha umas coisas para fazer aqui ainda. Fiz, e não dava tempo, acabei não indo lá. Não voltei lá para ver o cara no rio. Só sei que eu me arrependi disso. E até orei com o pessoal na quarta-feira por ele. Achei que o nome dele era Kennedy, porque ele falou para mim que era Kennedy. Só sei que depois, no dia seguinte, eu tinha uma reunião de pastores. Eu falei, eu vou passar lá no rio, vou tentar encontrar o cara de novo do rio lá. Saí na quinta-feira de manhã e fui lá. Cheguei lá, conversei com a mocinha do camelô e falei assim, ele está ali, num negocinho de reciclado e tal. Fui lá, sentei e comecei a conversar com ele. Nem sentei nele, ele estava sentado, mas eu não. Falei, eu lembro, eu conversei com o senhor, lembro sim e tal. Comecei a conversar com ele. Fiquei quase uma hora lá com ele. Orei por ele. Ele conhece bastante a palavra de Deus. Tanto que ele falou assim, cara, o que você está me falando, ele falou assim, confirmou no meu coração hoje de manhã. Ele falou, porque hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu não vou mais fazer aquilo que eu fiz ontem. Porque eu sei que o que eu fiz foi errado. E eu xinguei, e tem crianças perto, pessoas, eu sei que incomodei pessoas. Mas na hora eu saí do sério, eu saí de mim mesmo. Mas eu me arrependo do que eu fiz, e eu não quero mais fazer aquilo. Eu quero melhorar a minha vida. Eu orei por ele, falei de Jesus bastante para ele. Só que algumas coisas que ele falou ali, e eu mesmo falei para ele, falei, cara, ontem eu vi uma situação espiritual em volta de você e daquelas pessoas. Porque você estava possesso, eu falei para ele. Você estava com algo sobre você que você não tinha noção do que você estava fazendo. Agora, tinha pessoas ali em volta também assim. Talvez não possessas espiritualmente, mas influenciadas pelo diabo. Pessoas que você vê, gente, uma pessoa cuspir num homem, mesmo que ele esteja numa situação daquela, uma pessoa para cuspir numa pessoa,
uma pessoa para menosprezar uma pessoa que está precisando de ajuda. Essas pessoas que estavam ridicularizando esse homem lá embaixo no rio, jogaram a carne dele lá, fizeram as coisas erradas. Ou seja, são pessoas que muitas vezes estão ridicularizando uma pessoa passando uma dificuldade, mas elas estão sendo oprimidas por Satanás também. Ou seja, a gente acha, por isso que eu estou voltando aqui, a gente acha que as filosofias desse mundo não influenciam a gente, mas ali eu vi uma influência gigantesca. Porque uma pessoa começou a zoar, 2, 3, 4, 10, 20. Uma começou a filmar, 2, 3, 4, 10 pessoas filmando. Aí um começa a xingar, aí um joga uma coisa, um cospe, o outro cospe. Ou seja, a influência maligna que tem nesse mundo agindo na vida daquelas pessoas. É motivo de arrependimento da nossa parte, porque também muitas vezes você passa por uma situação dessa e a gente não dá bola. Eu lembrei daquela passagem do bom samaritano, né? Que a gente fala bom samaritano, mas o samaritano comum, que faz o bem. Porque na hora que eu estava ali, lembra que eu falei para vocês, uma mulher passou por mim e falou assim, nossa, isso aí tem que repreender em nome de Jesus, e continua indo embora. Eu lembrei disso depois também. Eu tentei interferir naquela hora, mas eu vejo que eu falhei de não ter interferido mais ainda. Naquele momento, interferir depois, e ainda quero interferir na vida daquele cara. Ele chama Daniel, na verdade. Então, assim, eu quero ir lá mais vezes no centro, eu quero depois ver se eu consigo estudar a Bíblia com ele. Eu sei que ele mora do lado da entrada da Fiscar, lá na pista. Falou que tem um barraquinho lá perto. Ou seja, gente, nós podemos fazer diferença na sociedade. Amém? Ou nós vamos ficar olhando as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Eu não quero que aquele homem chegue àquele ponto de novo, de beber água do rio, de se comer carne crua que jogaram no rio, todo sujo. Eu não quero que pessoas, o diabo veio para matar, roubar e destruir, irmãos. E às vezes a gente está brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Ele está destruindo. Talvez esteja destruindo a sua vida também. O desafio que eu deixo para vocês nessa noite é: qual é a sua posição em Deus? Você está realmente em Deus, ou você só crê que Ele é Senhor, mas você não obedece? Você quer aprofundar a sua vida com Deus no rio ou não? Você quer firmar a sua casa na rocha ou não? O que você quer fazer da sua vida? Quer entregar o comando e a sua vida total ao Senhor ou não? Não adianta você só falar, eu vou entregar a minha vida, mas se você não obedecer. Então, se você quer obedecer a Deus e não quer ser influenciado por esse mundo, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Se você quer isso para a sua vida, no nome de Jesus. Estenda as mãos para o Senhor se você quer isso e comece a orar. Você vai falar com Deus, eu quero, Deus. Eu quero ser obediente. Abra sua boca, irmão, vai orar, vamos orar. Diga para o Senhor, Deus, eu quero ser obediente. Eu quero ser obediente, eu não quero ser falho. Deus, eu quero firmar a minha vida na rocha. Deus, eu quero firmar a minha vida no Senhor. Deus, eu quero te obedecer todo dia. Eu não quero te obedecer só um momento. Eu não quero obedecer o Senhor só aqui nessa comunidade, porque os irmãos levantaram, então eu também levantei. Ia passar vergonha se eu ficasse sentado. Eu quero realmente obedecer. Diga isso realmente, Deus, eu quero obedecer. Peça perdão agora para o Senhor de quantas vezes você desobedeceu. Peça perdão agora para o Senhor quantas vezes você deixou de fazer a vontade do Senhor para fazer a sua própria vontade. Você ficou brincando só na beira do rio e não aprofundou a sua vida espiritual. Você disse que ia ler mais a Bíblia e não leu. Você disse que ia buscar mais a Deus e não leu. Você disse que ia frequentar mais as reuniões para buscar mais a presença de Deus e não buscou. Você disse que você ia nas vigílias e você não foi. Você disse que você ia começar a ter um devocional todo dia e você não fez. Você disse que ia ajudar os pobres e você não ajudou. Você disse que ia cuidar dos órfãos, das viúvas e você não ajudou. Você disse que você ia prestar atenção nos mendigos e você não prestou. Peça perdão agora. Peça perdão agora no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu me peço perdão, Pai, por todas as vezes, Pai, que eu olhei para alguém na rua e passei de largo.
Deus, eu peço perdão, Pai, porque quantas vezes, Pai, eu olhei pessoas como aquele Daniel lá no rio, Pai, e passei adiante, não quis interferir. Me perdoa, Senhor, quantas vezes, Pai? Quantas vezes, Pai, vimos um mendigo deitado na rua e não estendemos a mão. Deus, eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero te pedir perdão, Pai, pela falta de compromisso com o Senhor. Pai, perdoa aqui aqueles, Pai, que estão com falta de compromisso contigo, que estão, Senhor Deus, brincando de ser cristãos, que até dizem que creem no Senhor, que obedecem ao Senhor, mas não estão realmente firmados na rocha. Eu quero estar na rocha, que é Jesus Cristo. Diga isso, eu quero estar na rocha. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas Senhor, eu quero muito mais do que isso. Eu quero andar nas tuas mãos. Eu quero andar firme na rocha, que é o Senhor. Pai, me perdoa por ter ficado brincando no raso. Senhor, me perdoa, diga isso, por ficar só no raso. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti, diga isso, eu quero mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Menos da minha carne e mais de Ti. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Eu quero mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Oh, Pai, no nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, por essas mãos levantadas, por esses corações nas Tuas mãos, fortalece-os, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que cada um aqui possa manter um posicionamento de guerreiro, um posicionamento firme, que não é levado pelos outros, no nome de Jesus Cristo, que não é levado pelas filosofias desse mundo, que não aceita o que o diabo diz que é normal, que não aceita o que o diabo diz que só um pouquinho pode. No nome de Jesus, que possamos ser uma geração eleita, separada, santa, separada para o Senhor. No nome de Jesus Cristo, cristãos que não brincam de ser cristãos, cristãos que realmente querem fazer a vontade do Senhor, custe o que custar, passando vergonha se for necessário, sendo zombado na escola se for necessário, sendo zombado no serviço, até demitido de um serviço, se for para servir ao Senhor e não obedecer a homens. No nome de Jesus, o Senhor em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, na minha vida e na vida dos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, que possamos mudar, Senhor Deus. Mais de Ti, menos de mim, Senhor. Oh, Deus, no nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, que possamos mudar, possamos ter um posicionamento diferente, no nome de Jesus. No nome de Jesus, um posicionamento diferente. Meu irmão, o seu posicionamento faz toda a diferença. Se aprofunde no rio de Deus, se firme na rocha, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas de Ti e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória,
e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Que você seja servo do Senhor, amém? Que você busque a presença do Senhor como você nunca buscou. Que você tome um posicionamento diferente com o Senhor. Irmãos, se não tiver um posicionamento, não muda. Não muda. Você tem que ser um posicionamento de guerreiro. Lutar contra as adversidades, lutar contra os problemas, lutar contra o cansaço muitas vezes. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que falam assim: irmão, eu não fui no culto, tá cansado. Irmão, lute contra o cansaço. Quantas vezes os irmãos aqui vieram cansados, mas receberam a sua bênção, tiveram momentos de reflexão, mudaram a sua história, porque realmente se posicionaram. Guerreiro que é guerreiro não escolhe o momento. Missão dada é missão cumprida, não é? Que você seja assim, no nome de Jesus. Tem muitas vezes que vem a guerra, irmãos, e na guerra você não pode escolher: hoje eu estou cansado e não vou batalhar. Você tem que batalhar todo dia. Amém? No nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus, e que você consiga ficar firme na rocha, no nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Pode se assentar.